Boa tarde, estamos iniciando nossa primeira live. Aguardar o pessoal entrar, né? Começar a entrar. Já são 5 horas, chegou o nosso horário, né? Já tem o pessoal entrando. Muito bem, sejam bem-vindas, Sueli, Áurea. Deixa o pessoal ir entrando. Vamos aguardando aí. Daqui a pouquinho o nosso convidado também chega. Nosso convidado do dia, um convidado especial, abriu um espaço nessa agenda dele tão corrida para estar falando com a gente desse tema que é tão importante, né? Vamos lá aguardar. Bem-vinda, Sol. Isso, Rafaele, Elinice, João Paulo, Andreia, Jaqueline Mendes. Muito bem. Josi, sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar aqui o nosso convidado, daqui a pouco ele está chegando. Oi, Kelly, saudades também. Muito bem, gente. Então, hoje é uma data bem propícia, né, para a gente discutir esse tema. Acho que muita gente já está acompanhando aí nas redes sociais. Isso é de Carlos Gilberto. Bem-vindo, povo. Oh, Carlos Bittencourt, Antônio Carlos Banzaê, Leandro, Lívia. Vamos lá. Estão chegando, a galera tá chegando. Zaqueu, Samira aí e Joey do Espaço Conatos. Conatos Psi, Vivi, Ed, Marianina, muito bem, Olímpia, oi linda. Vamos só aguardar aí o nosso convidado, Onan, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho com o Onan sobre a LGBTfobia, né? Hoje é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia e apesar de já ter se passado 30 a gente já conseguiu, enquanto construção coletiva até hoje, e o que a gente ainda tem a conquistar, né? Quantas coisas a gente ainda tem a conquistar. Pituca, seja bem-vindo, paz e bem. Cadê o nosso convidado? Nosso convidado deve estar chegando aí, estamos aguardando ele, para a gente discutir um pouquinho desse tema que é tão importante. E enquanto isso, vocês podem ir se apresentando, gente, né? De onde estão falando. A maioria aqui que está entrando eu conheço já, conheço de perto, né? Clóvis, seja bem-vindo. Mas tem pessoas novas também nesse termo, nesse meio, nessa rede, né? E aí a gente vai estar se conhecendo melhor, né? Então, quem tiver contribuições, quem tiver perguntas, podem fazer. Gente, o que é que vocês acham? A questão do fone. Deixo o fone para live e eu tiro. Fica melhor tirar, o som fica melhor para vocês, será? Vão sinalizando aí se tá tudo bem, se a internet tá ok. Que é o que a gente vai ter que rezar do início ao fim para que dê tudo certo, né? A conexão. Então vão sinalizando aí como é que tá. Tá certo? Vou tirar o fone aqui pra gente fazer o teste, viu? Como é que fica. Fica melhor sem o fone, né? Rita, seja bem-vinda.
Audicléia Júnior chegou, Ariela, né? Cicero Dantas, Bahia, muito bem, nossa terrinha querida. Renúzia, Hebreia, Paulinha Reis, muito bem, sejam bem-vindos. Estamos só aguardando o nosso convidado. O áudio tá bom, né, Júnior? Pronto, valeu. É importante que vocês sinalizem, né? Quando estiver ruim, como o fone fica melhor. Tá. Já tinham mandado aqui uma imagem que. Uma mensagem que sem o fone seria melhor. Vamos ver aí como é que vocês preferem. Viu? O áudio tá bom, né? Que bom. Vamos rezar para que a internet continue boa. Cadê o Nan que não chega, né? Nosso convidado especial. Oh, a Mega entrou aí, que bom. Empresa maravilhosa aqui de internet, né? Do nosso provedor de internet no município. Um dos, né? Ficou melhor sem o fone? Muito bem, Clóvis. Vamos lá. Vamos só aguardar mais um pouquinho o nosso convidado. Nosso convidado é baiano. É uma pessoa que conhece muita gente aqui de Cicero Dantas, já conviveu muito aqui em Cicero Dantas. Então, acredito que boa parte das pessoas que vão estar acompanhando já conhecem ele, já segue, já acompanha, né? Quem não conhece ainda, já pega o arroba dele aí, já vai seguindo. Tia Maria José, seja bem-vinda. Então, galera toda acompanhando. Kathleen, saudade de você. Os nossos grupos de estudo. Deixa assim o fone, Vivi, certo? Vocês que mandam. Do jeito que vocês tocarem, a gente tá dançando. Ele não solicitou ainda. Ele apareceu aqui, eu não vi ele entrando. Mas ele não solicitou a participação ainda. Certo, agora sim. Agora sim, tô conectando aqui com o Nan já, viu, gente? Ai, meu Muito bem, mandou. Tá chegando ele, a imagem tá. Aê! Boa tarde, Nan. gente, tudo bom? Tudo bem, e você? Como tá nessa quarentena? Ai, quarentena é desafiadora, né? Verdade, muito desafiadora. Tô acompanhando algum dos seus debates aí, né, no Papo Quarentena. Tá Ai, muito bom, obrigada, obrigada, muito obrigada. bom mesmo. Eu quero agradecer o E aí, convite, primeiro pela oportunidade de falar com uma galera que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha juventude, que eu compartilho ainda muitas mensagens e boas lembranças, enfim, de uma série de coisas que a gente já fez junto, Cícero Dantas. Eu me considero cidadão sincero da notícia até hoje, né? Embora tenha ido embora daí há alguns anos já. Fazer acho que uns 10 anos que eu fui embora daí. sim, eu que agradeço, né? De hoje a gente comemora uma data tão importante e você é um militante nessa causa tão forte e você abrir um espacinho na sua agenda para falar com a gente, isso é muito gratificante, né? E assim, e uma das coisas que eu não poderia deixar de ressaltar é quando eu fiz o convite a você, né? Assim, que me chamou muita atenção quando eu fiz o convite, a sua abertura, né? A facilidade de você aceitar esse convite. Eu cheguei toda cheia de arrudeio, né? Toda É, cheia eu de 9 horas. falei tudo isso para convidar para uma live. Eu acho que o papel de quem está Verdade, fazendo a luta, né, seja em torno de qualquer causa, é estar disponível para conversar com as pessoas. Porque às vezes o que as pessoas não têm é um pouco de informação, entendeu? Então, eu exatamente. sou meio contrário a essa política de cancelamento das pessoas. A gente precisa entender em que contexto as pessoas estão inseridas, qual que é a opinião delas sobre aquele assunto, por que que ela está emitindo aquele tipo de opinião, para poder a gente talvez dar um toque. Às vezes só o que precisa é um toque, é uma mensagem, é uma palavra, uma informação que a pessoa não tinha, entendeu? Exatamente, Unan. E como você me disse, a alegria de um guerreiro é Guerreiro, guerrear. Muito bem. Pois seja bem-vindo. Vamos guerrear, né? Vamos dar
Boas-vindas aí, quem está entrando. Infelizmente a gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo, né? Ó, a Ariela tá com saudade de você, viu? Eu também, Ariela. Eu tô vendo aqui, Ariela, Vivi, saudades, Vivi. Vivi, minha colega de sala, né? Ariela Foi, também foi né? minha colega de sala, né? Tem uma galera aqui que eu tive a Que oportunidade de massa, conviver assim bons anos. que massa. Então vamos lá. Por que estamos aqui hoje, né? Para falar de LGBTfobia, né? Em 17 de maio de 1990, né? A OMS ela retirou a homossexualidade da classificação de doenças, né? Ou dos problemas relacionados à saúde. 30 anos se passaram, né? Completamos hoje 30 anos dessa luta, né? E ainda hoje temos alguns entraves, né? Temos Bastante. alguns entraves nesse campo, a nível de preconceito, né? A nível de julgamento precipitado, que é o julgamento que a gente faz do outro sem conhecer o outro e as suas realidades, como você disse, né? Às vezes falta essa disponibilidade de buscar, dar um toque, dar uma dica a alguém para que essa pessoa não venha a ter alguns comportamentos preconceituosos, digamos assim, né? Alguns atos de discriminação, né? Que é a Perfeito. indiferença, que é as ações negativas para com as pessoas LGBT. Então, contextualiza para a gente, ou não, um pouquinho sobre essa causa, o histórico aí dela, de onde vem, porque eu acredito que tem muita gente que está acompanhando aqui, que já conhece a causa, né? Mas também tem muita gente que não conhece ainda, que a gente precisa contextualizar para as pessoas saberem do que a gente está falando, né? Primeiro assim, ó, gente, algumas pessoas querem tratar essa questão como sendo uma coisa nova, como sendo uma coisa que está surgindo a partir de uma imposição de um grupo, de um movimento. Isso é uma mentira. A primeira vez que o Estado brasileiro matou alguém por uma compreensão homofóbica foi há séculos atrás, lá no Maranhão, o índio Tibira. Até falei sobre isso ontem na live que eu estava participando. A vereadora Ladilce está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma live também, eu com a vereadora Ladilce, contando a história de uma lei que a gente aprovou aqui em Salvador. Vou falar delas também para vocês, mas daqui a pouquinho. Primeiro, para contextualizar. Então, a primeira vez que o Estado brasileiro matou alguém fruto dessa concepção preconceituosa foi quando os jesuítas mataram Tibira, que era um índio guerreiro lá no Maranhão, e que tem uma história muito interessante. Vocês dê uma pesquisadinha que vocês vão achar bem interessante a história de Tibira. No entanto, Tibira morre amarrado na boca de um canhão pelos jesuítas, enfim, ele era tupinambá. Então não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, é uma coisa que está na sociedade há muito tempo. A questão LGBT faz parte da humanidade, assim como faz parte do convívio de outras espécies, entendeu? E de um tempo para cá, a gente teve um aprofundamento dessas concepções preconceituosas, de exclusão e tudo mais, né? A partir, sobretudo, de algumas ideias e conceitos de algumas religiões, né? Vide aí o cristianismo, a principal delas, para poder a gente falar de Ocidente, certo? Mas quando a gente passou pela década de 40, de 50. Eita, meu Deus, o cachorro tá latindo aqui. Vem cá, filho, vem cá. Deixa eu pegar ele aqui, só para poder ele não ficar fazendo barulho e atrapalhando nossa live. Muito bem. A gente na década A de minha 50. já está ali no quintal, porque senão eu tinha certeza que isso ia acontecer também. Enfim, então cada grupo social encontrou ao longo da história mecanismos de resistência para poder garantir a sua sobrevivência, né? E a gente teve um marco na luta pelos direitos civis da comunidade LGBT, que foi a revolta de Stonewall, né? Que a gente recentemente comemorou aí 50 anos de Stonewall. E a gente, enfim, foi um período em que existia um bar nos Estados Unidos e que ele era muito atacado, recebia muitas batidas policiais, e essas batidas culminavam em prisões de pessoas, um conjunto de, enfim, população se juntava para poder, junto com os policiais, ajudarem a ofender as pessoas LGBTs, agredindo elas, xingando, jogando pedra, jogando coisas, e teve um dia que a galera disse, não, hoje vocês não vão prender a gente, hoje a gente não vai tolerar isso, hoje não vai ser assim. E essa revolta durou algo em torno ali, salvo engano, de 10 dias. Se a memória não me falha, não me engana, se não, a memória não me trai, algo em torno de 10 dias em que as pessoas resistiram àquele processo de batidas, né, de prisões e, enfim, de ações preconceituosas que estava acontecendo ali. Um ano depois surgiu, né, a primeira parada gay do mundo, lá nos Estados Unidos, e ali, sem dúvida, marcou o início desse movimento pelos direitos civis da comunidade LGBT.
De lá para cá a gente conquistou muita coisa, né? Na década de 80 a gente teve esse reconhecimento da OMS. Eu julgo que do ponto de vista de direitos civis, talvez o movimento LGBT tenha sido o que mais conquistou coisa em pouco espaço de tempo. Entretanto, é a comunidade e o grupo o grupamento social, vamos dizer assim, mais estigmatizado, né? Ou está entre os mais estigmatizados, que faz com que alguém tenha um tratamento diferenciado apenas por ser quem é, que faça com que alguém deixe de ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao mercado de trabalho, a uma série de coisas, apenas por ter essa característica de sexualidade e de gênero, né? Então, o que é importante que as pessoas entendam? É que a nossa luta fala de inclusão, essencialmente. Ela fala de garantia de direitos. E direitos básicos, entendeu? Direitos, por exemplo, de ser chamado pelo nome que você se identifica. Sabe? Porque você não pode dizer para alguém, baseado na sua concepção de mundo, como que ela tem que se comportar, do que ela tem que gostar, de quem que ela tem que gostar, quem que ela tem que amar. Isso é uma expressão da nossa sexualidade que acontece em um momento da vida, a gente se percebe. Então, é muito comum alguém dizer assim, ah, quando foi que você virou gay, descobriu que era gay? E as pessoas devolverem assim, quando foi que você assumiu que era hétero, descobriu que era hétero? Você não tem esse momento, isso vai acontecendo. Quando você vê, já foi, entendeu? É um dia que você sente olha diferente para algum garoto na rua, é um dia que você, enfim, o seu corpo vai se expressando com os seus sentimentos. Agora, por conta do preconceito que a gente tem na nossa sociedade, é muito comum essas pessoas se mutilarem em muitos casos, né? O caso de pessoas trans, por exemplo, que, enfim, outro dia circulou um vídeo de três pessoas, eu fico meio agoniado porque eu vi esse vídeo e ele me causou, assim, uma angústia profunda. Três pessoas trans que tinham se mutilado e elas estavam dançando ali felizes porque elas tinham se mutilado, entendeu? Porque elas, aquilo não fazia parte do corpo dela. Então, tem gente que se mutila, tem gente que se isola, tem gente que, sabe? E diferente dos outros grupamentos sociais, que a família geralmente é onde a gente encontra afeto, acolhimento, sabe, proteção. No caso da comunidade LGBT, às vezes a família é a fonte do abuso. Geralmente a família é a fonte do abuso. Quando a gente senta numa roda de pessoas LGBTs, é muito comum alguém dizer assim, não, minha mãe não me aceita, meu pai não me aceita, tem a religião no meio, ou então eu tive que sair de casa, é muito comum, e isso parece que é natural, e não é natural, entendeu? Essa rejeição que as famílias têm, que as pessoas têm, muitas vezes é até uma rejeição fruto de um medo que aquela pessoa sofreu algum tipo de coisa, entendeu? E se expressa mal, e a gente precisa saber também elaborar isso, mas doutora Lívia Vaz me acompanhando aqui, sempre maravilhosa. Doutora Lívia Vaz é responsável pelo GEDEM aqui em Salvador, que trata desse tipo de coisa no Ministério Público. Graça, que é assessora do deputado Alice Portugal, Marleide também estão acompanhando a gente aqui. Muita gente Bom bacana aqui vendo saber. essa Sejam live. bem-vindas. Então, a luta LGBT trata disso, entendeu? Trata de um processo de inclusão, de conhecimento, de respeito, sabe? De garantias. A gente vive num país que é o país que mais consome pornografia com pessoas trans, sabe? E travestis no mundo. E é o país que mata 80% das pessoas trans que morrem no mundo todo. Isso é muito maluco, entendeu? Por que as pessoas têm tanta autorrejeição? As pessoas têm autorrejeição porque existe o processo do preconceito, existe um ambiente de preconceito na nossa sociedade, que faz com que a gente viva, eu, por exemplo, até os 20 anos, sem falar para ninguém qual era, entendeu, a minha expressão de afetividade. Então, meus colegas, a quem eu agradeço muito, estão assistindo essa live, inclusive você também, não tiveram a oportunidade de saber disso enquanto a gente convivia junto, entendeu? Porque eu não entendia, não me sentia seguro, achava que ia ser rejeitado pelos meus amigos, e acho que isso aconteceria mesmo naquele momento, entendeu? Se tratando de um interior, se tratando de que as pessoas que eram assumidas eram pessoas que a gente identificava. Então, na cidade tinha três ou quatro que todo mundo falava, eram aquelas pessoas ali como se elas fossem as únicas, como se com elas não existissem também um monte de pessoas que tinham medo de se assumir, de dizer quem são, e de mostrar, sabe, o seu verdadeiro eu, porque tinham medo de sofrer algum tipo de rejeição. Então, para eu não me alongar mais, porque eu já falei muito, eu quero muito falar dessa temática da família, entendeu? Em suma, a questão LGBT trata desse processo de inclusão, entendeu? De a gente não ter mais no Brasil mulheres trans com expectativa de vida de 35 anos, que é uma expectativa de vida da Idade Média, por exemplo, entendeu? Então, trata da gente garantir vidas e inclusão. Oh, você falou muita coisa interessante que eu queria comentar cada uma delas, mas a gente sabe que o tempo é curto, né, para isso. Mas eu achei interessante no início, quando você fala a primeira vez que o Estado matou alguém LGBT, né? Você traz isso com essa ênfase. Por que a gente fala do Estado nesse sentido, né? Geralmente é uma ação humana, é uma ação de alguém, mas que está legitimada por esse Estado, né?
é que está legitimado pelo Estado. Então, assim, e isso ainda acontece, né? Quando a gente tem esses discursos tão fortes, o nosso discurso, o discurso mesmo do atual presidente, né? Quando ele traz esse discurso tão forte, ele legitimiza esse preconceito e essa discriminação, essa homofobia que acontece ainda nos dias atuais, né? Dentre outras coisas que você falou, dentre tantas coisas, né? Tem a questão da representatividade, que eu também acho importante a gente mencionar, né? Você não tinha esse referencial de pessoas e quando a gente via um, dois ou três, né, que eram assumidos na cidade, como você citou, principalmente nas cidades do interior, né? Isso era levado de uma forma negativa, de uma forma muito negativa, né? Como se o caráter da pessoa, como se a forma da pessoa ser, por ele ter essa orientação de homossexualidade, isso fosse diminuí-lo de alguma forma perante a sociedade. Como se fosse um Né? destino perfeito, entendeu? Como? As pessoas tratam como se fosse um destino imperfeito, entendeu? Como Exatamente. se fosse algo fadado ao fracasso, à derrota, entendeu? Ao que há de pior, à promiscuidade, entendeu? A um ambiente, vamos dizer assim, quase, sei lá, quase predadores sexuais, por exemplo, entendeu? Então, é um estereótipo completamente negativo que é levantado da comunidade LGBT e as referências fazem com que a gente se veja e diga, não, não é assim. Eu digo direto, a minha principal referência é Jean Willis, entendeu? Assim, do ponto de vista de perceber que eu não tinha um destino perfeito, que eu não devia viver me culpando, porque tem esse processo vitalício. A gente passa a assumir a nossa identidade, mas a gente começa a achar que, tipo assim, a gente tem que condicionar ao pouco que a sociedade nos dá, porque, assim, como é que eu vou dizer assim, subjetivamente a gente carrega uma culpa, entendeu? Então, eu mesmo depois de ter me assumido, ainda sentia isso de alguma forma, e um dia o discurso de Jean Willis no Congresso Nacional mudou tudo, entendeu? Assim, é um deputado gay, assumidamente gay, num espaço de poder, decidindo sobre as nossas vidas, entendeu? Aquilo ali fez toda a diferença para mim de se ele pode, por que eu não posso? A gente pode, entendeu? Agora eu sei que como eu estou num ambiente preconceituoso, eu vou enfrentar um monte de barreira, e eu as enfrento com muita altivez. Às vezes com um pouquinho mais de fúria, mas sempre com muita altivez. Exatamente. Então, essa questão da representatividade é muito importante, né? Para que outras pessoas que estejam passando por esse mesmo processo de autoaceitação, como você citou, né, possam ver esses referenciais e dizer, não, é possível a gente enfrentar isso de outra forma. Vai ser difícil, vai ser mais difícil que os outros, talvez sim, né? Mas que também é possível, né? Também existe essa forma de possibilidade. Perfeito. Uma coisa que você falou assim o Estado legitima a partir do discurso. Isso é fundamental a gente perceber. O Estado legitima tudo a partir da compreensão dos seus agentes, porque o Estado não é um agente, vamos dizer assim, invisível, mas que pensa por ele mesmo e que age por ele mesmo. Não. Para o Estado agir depende de pessoas, entendeu? Então, o discurso ele tem um poder. O discurso ele diz, né, ele dita algumas coisas, ele fala para a gente algumas coisas. Então, perceba só, o presidente foi eleito em cima de duas coisas, duas mentiras, né? Não é incomum esse presidente que está aí falar mentiras, ele fala muita mentira, né? Mas ele foi eleito basicamente falando do kit gay, que ele chegou a... Ele fala muita mentira de acordo com a percepção dele, com a forma de vida individual dele, né? E a gente esquece, quando a gente fala de coletivo, a gente tem que ter esse olhar amplo. Eu acho que ele fala, na realidade, Thalita, numa perspectiva fascista mesmo, entendeu? De verdade, assim. Eu acho que o nosso presidente, ele não só tem um aspecto de vivência, não. Eu acho que ele tem um interesse, sabe? E o interesse dele, tipo assim, tá acima de qualquer outra coisa, entendeu? Tá acima de qualquer valor, por exemplo. Tá acima da humanidade, tá acima da vida, entendeu? O interesse dele, enfim, o interesse e a fome dele, a sede de poder. E o que me deixa horrorizado é o seguinte, eu acho que ele tem uma fome de poder tão cega que ele não percebe a incompetência que ele tem, entendeu? A incapacidade que ele tem. Ele é um incompetente, entendeu? Mas ele fala a partir de um lugar. Quando ele promove, sendo deputado federal por 30 anos, por 27 anos, uma campanha falando de um kit gay, vai para o jornal, apresenta o tal de um kit gay que nunca existiu, e o Jornal Nacional não faz uma matéria falando que aquilo era mentira, ajudando a desconstituir a mentira, sabe? Tipo assim, ele tá dizendo que o Estado que ele vai conduzir, se ele for presidente, vai ser esse, que entende dessa forma, que age dessa forma, e o Jornal Nacional tá dizendo que a mídia vai se omitir, quando para ela foi interessante, entendeu? Então, é uma percepção de como o discurso influencia nas nossas vidas.
Aquele negócio da mamadeira de piroca, que foi a segunda grande mentira da campanha, aquilo é surreal, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Eu lembro que a Haddad chegou a falar assim, ó, eu não me incomodo que eles digam que eu propus isso. Porque numa campanha as pessoas mentem, elas falam que a gente propõe. Agora, eles dizerem que os professores iam fazer isso é uma coisa que me preocupa. E as pessoas acreditarem é uma coisa que me preocupa. Então, essa foi a grande pauta do presidente, entendeu? Dizer que as pessoas querem converter outras na sua sexualidade, na sua identidade de gênero. E isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia, entendeu? Isso aqui, gente, é para a gente perceber o seguinte, ó, como minúscula a compreensão do Estado sobre a diversidade. Como é excludente, entendeu? A forma com que as pessoas nos analisam no senso comum. E isso tem a ver com a comunidade LGBT, mas tem a ver com as mulheres, tem a ver com os negros e negras, tem a ver com as pessoas com deficiência, tem a ver com vários grupos sociais que são estigmatizados e acabam por deixar de acessar uma série de direitos apenas por condições que ela nem escolheu. A pessoa, quando nasce, ela não sabe o que ela vai ter, o que ela vai, sabe? Como é que vai ser a vida dela. Quando ela é gerada, ela está sendo gerada, como qualquer outra vida. E vai ser o decorrer da vida que ela vai se conhecer, que ela vai, sabe, perceber quem é ela mesma. E o Estado precisa garantir todo mundo, na sua diversidade, entendeu? Nas suas mais variadas características, tem um acesso às mais, enfim. Então, vejam só, quando uma pessoa trans vai para uma escola e a professora insiste em chamar ela pelo nome civil e não pelo nome social, essa pessoa trans vai deixar de ir para a escola, entendeu? Quando uma pessoa que é gay ou que é lésbica tem um traço de, vamos dizer assim, comportamento mais distante daquele sexo que ela expressa, então vamos falar aí das gays afeminadas, vamos falar aí das lésbicas, né, mais masculinizadas e tal. Quando as pessoas percebem isso na escola e começam a promover violência, piadinha, chacota, a tendência é que as pessoas não queiram ir para aquele ambiente, porque aquele ambiente é um ambiente de violência, entendeu? E quando ela volta para casa, se ela disser para o pai e para a mãe que é esse o motivo da chacota, é capaz do pai e da mãe ainda brigar com ela e dizer assim, então engrosse a voz, então bote uma saia, menina, entendeu? Então é perturbador viver nesse mundo que tem essa concepção. E aí a gente vence essa barreira. E aí começa a constituir família. E a gente percebe que existia um discurso no Estado brasileiro de um tipo de família, de um modelo de família ideal, que não existe mais. A maioria das famílias do Brasil hoje são chefiadas por mulheres. Entendeu? Isso é um dado concreto, não sou eu que estou dizendo, isso são informações do IPEA e de outros grupos de pesquisas, entendeu? Então, se a maioria das famílias são chefiadas por mulheres, e existe um bom percentual de mães solos, o que é mãe solo? É a mãe que cuida sozinha do seu filho. Esse filho pode ter o nome do pai no registro ou não ter, entendeu? Mas 5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai no registro de nascimento hoje em dia. Então, que família tradicional é essa que eles estão falando? Quando eles dizem assim, ó, nós vamos botar um estatuto da família para poder ser apreciado, porque nós queremos dar direitos a essas famílias, e eles dizem qual que é o modelo de família que tem que existir, ele está excluindo uma série de outras famílias que são formadas a partir do afeto. E aí eu acho que é essa que é a grande sacada da coisa. Perceber que a família não é o laço sanguíneo, é também o laço sanguíneo. Talvez seja uma das principais características. Por quê? Porque a gente não escolhe a família, e quando nasce a gente tem que conviver com aquelas pessoas ali, porque são elas que vão nos guiar até uma fase da vida. Mas é essencialmente o laço afetivo. O que constitui uma família é o laço afetivo entre mais de uma pessoa. Inclusive, já existe uma concepção de alguns institutos e de alguns órgãos da família solo, que é de alguém que não quer ter qualquer tipo de, sabe? Enfim, alguém que quer viver só. E essa pessoa tem o direito de ter, sabe? As suas vontades garantidas. Então, o que acontecia muito com famílias LGBTs, e acontece ainda? Como, enfim, o direito civil do casamento não estava garantido até um tempo atrás, tinha cartório que fazia, tinha cartório que não fazia. Aí, um casal que conquistou uma série de coisas na vida juntos, quando um morria, como não tinha união garantida, a família que nunca aceitou o outro, entendeu? A família que sempre rejeitou, vinha e tomava tudo. Isso aconteceu inúmeras vezes, entendeu? Aconteceu em inúmeros casos. E a gente precisa compreender a importância que tem dar direitos a todos os tipos de famílias, entendeu? A gente não está falando só da família sexo-diversa, a gente está falando de todos os tipos de família. E eu, mais uma vez, falei meia hora sozinho. Então, o Pituca está contribuindo aí com a gente. Ele falou que o estranho é essa naturalização da violência nos espaços públicos, né? E, de fato, quando você fala a questão da escola,
A escola, ela costuma ser um lugar hostil e que gera evasão dessas pessoas LGBT por conta desse preconceito, dessa discriminação, do bullying que é sofrido lá dentro. E aí é como você trouxe. Qual é melhor? Sofrer o preconceito e a discriminação dentro da escola, e aí não poder levar isso também para as famílias, porque se levar isso para as famílias também, leva outra pisa, como você falou, né? E aí acaba sendo oprimido mais uma vez, e aí não tem esse espaço, né? Não tem esse espaço. O pessoal tá mandando eu ajeitar aqui a câmera. Gente, tá dando para me ver direitinho aí? Porque para mim aqui tá bom, mas tem gente aqui mandando mensagem pedindo para ajeitar. Então, aí como a gente estava falando, a escola é esse lugar hostil, né? Por quê? Porque não tem essa coletividade, não tem essa forma de lutar por esses direitos. Aí eu me perdo quando o pessoal começa a mandar mensagem aqui no WhatsApp. Não, deixa as mensagens pra gente ler daqui a pouquinho. Estão mandando aqui. Então, enquanto conselheira tutelar, tem essa experiência, né? Tá bem, gente, a internet. Tá ótimo, eu tô te vendo bem aqui. Eu tenho até um bem, retorno aqui que eu fico acompanhando, a imagem tá boa, estamos lindos. Pronto. Quando você traz essa questão do LGBT na escola, eu lembro de um exemplo que eu vivenciei enquanto conselheira tutelar, né? A gente recebeu uma denúncia de um jovem, de um adolescente de 17 anos, que ele não estava mais querendo ir para a escola. E aí, quando a gente chegou para fazer a visita, para saber os motivos, né? Ele muito acanhado, muito sem querer falar sobre o tema, porque também era algo difícil para ele tratar sobre isso, né? E aí era essa questão, né? Ele estava sofrendo bullying na escola pela questão da orientação sexual dele. Ele não estava sabendo como lidar com isso e a família reafirmando o tempo todo também essa violência, né? Então, que formas de violência é essa que a gente fala, né? De que formas a gente está falando? Quando a gente vai buscar nas estatísticas, eu já estou sabendo que você é o homem das estatísticas. Quando a gente fala das estatísticas, a violência psicológica ela é uma das mais graves que acontece nesse campo, né? É uma das mais graves, a mais comum, né? Inclusive, porque é como se a gente legitimasse essa violência o tempo todo. É uma fala, é um gesto, né? Perfeito, perfeito. Eu fico, como é que diz, te interrompendo, mas não é de maldade, não. É só porque às vezes você fala alguma coisa, eu não quero perder a deixa, e eu sou muito fácil de esquecer as coisas. Essas memórias curtas, assim, eu me perco logo. Mas, veja bem, olha a importância disso que você está falando. Você foi conselheira tutelar, você lidou com famílias e com crianças e adolescentes, certo? O espaço dos conselheiros tutelar foi dominado pela Igreja Universal. Dominado. Aqui em Salvador, 60% são deles. Entendeu? Com qual interesse? O interesse eleitoral. Por quê? Porque eles transformaram a eleição do conselheiro tutelar, que era para ser uma coisa que envolvia um conhecimento razoavelmente técnico, porque você tem uma prova de aptidão antes para poder você fazer, entendeu? Que envolvia a empatia do candidato ou candidata, a história, a trajetória do candidato ou da candidata, numa coisa simplesmente eleitoreira. Aí eles colocam buzu, eles dão gasolina, enfim, eles fazem uma engenharia para poder garantir tomar o espaço dos conselhos tutelares, porque eles sabem que os conselhos tutelares têm um acesso profundo às periferias e aos bairros mais populosos de qualquer cidade, entendeu? De qualquer cidade. Se você parar para poder observar, o conselho tutelar transita tranquilamente sem que haja uma grande resistência nem do tráfico de drogas, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque é alguém que está dando auxílio às famílias, entendeu? Mas, como é que diz? Algumas pessoas não conseguem perceber que a violência LGBTfóbica ela não está só dada numa expressão de violência que atinge diretamente as pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer para poder traduzir isso, trocar em miúdos? É muito comum que alguém diga assim, não, mas na minha cidade não tem esse tipo de... não tem homofobia na minha cidade. Por que não tem homofobia na sua cidade? Eu canso de viajar no interior e vejo até as pessoas LGBTs do movimento falar isso. Não, aqui não tem índice de homofobia. Ok, não tem índice de violência homofóbica direta. Mas quantos LGBTs assumidos tem empregado na sua cidade? Entendeu? Onde é que eles estão trabalhando? Quantos gerentes de loja você tem?
entendeu? Quantos empreendedores fortes, que as pessoas confiam no trabalho dele, que não é aquela figura estigmatizada que as pessoas deixam... Geralmente, em interior, sobretudo, é cabeleireiro, manicure, essas coisas que as pessoas LGBTs trabalham, entendeu? Enfim. Mas o processo de violência LGBTfóbica, ele é um sistema, entendeu? É simples assim da gente entender. É simples assim da gente entender, porque é um sistema que exclui, põe para fora, que rejeita, entendeu? E sempre tem aquele discurso assim que parece que afaga o coração da pessoa que é violenta, né? Não, mas eu tenho até amigos que são, entendeu? Pô, e aí que você tem amigos que são? Eu não quero saber dos seus amigos, não. Eu quero saber o quanto você compreende isso, o quanto seus amigos sofrem, entendeu? O quanto eles têm que batalhar todos os dias, o quanto um discurso que você faça no lugar errado pode fazer com que ele seja agredido amanhã, ali na frente, e você tem responsabilidade nisso, entendeu? Não é porque você não Até, chegou diretamente e nem bateu. Você tá com a mão suja de sangue também. até essa simples frase, ela já é carregada de um preconceito, né? Eu tenho até amigos que são. Então, o que diferencia esse seu amigo, que ele é LGBT, dos outros amigos? Por que ele é menos, ele é menos nessa classe sua de amigos? Até, né? Esse até, ele já é carregado de preconceito. Então, Para são simples. especificar que tem, para dizer que tem, sabe? Mas isso não afaga nada, entendeu? Olha só, é comum que mulheres, entendeu? Que eventualmente têm problemas com os filhos que são LGBTs, já tenham feito a unha, um cabelo, uma maquiagem com alguma pessoa LGBT. E ela concebe isso. Mas quando é dentro de casa, ela não concebe isso. Por variadas razões, entendeu? Então, olha onde é que o sistema atua, sabe? Eu consigo lidar se for ali, se for aqui, não. Você percebe? Então, o respeito, ele tem uma dimensão muito grande. Então, antes de você dizer assim, eu respeito, pense bem, se fosse seu filho, qual era o seu grau de disposição de encarar essa barra junto com ele? Sabe, de chorar junto com ele quando ele chega em casa, de perguntar quando ele chegou estranho em casa, alguém falou alguma coisa, alguém lhe agrediu? Porque às vezes a pessoa não diz nada pra gente não, mas a gente senta, a pessoa levanta. Entendeu? Às vezes a pessoa olha pra gente na rua e dá uma risadinha de deboche. Entendeu? E isso pra gente diz muito. E não foi uma violência direta. Você entende? Mas é Sim, um processo que faz com que a gente que mexa com nossa autoestima, que mexa com como a gente se vê, que mexa com uma série de coisas. Eu falei aqui, eu me assumi com 20 anos e até uma certa idade eu imaginava, eu tenho 30 anos, gente, então não é uma coisa tão longa não, entendeu? Fiz agora em abril, inclusive. Enfim, a gente carrega uma culpa que não existe. Por quê? Porque a gente foi colocado nesse lugar. Então, nos colocam numas caixas. Agora, a despeito dessas pessoas, nós temos avançado. Entendeu? Eu não fico aqui também só falando de como é sofrido, de como é doído, de como é lamentável a nossa trajetória, a nossa vida. A gente resiste. Cada dia que a gente sai e vai procurar um emprego e dá a cara no RH, a gente está confrontando aquele sistema, entendeu? Que nos exclui, que não quer a gente lá dentro. A gente está dizendo que a despeito dele, a gente quer entrar. Sabe? Nós vamos entrar. A gente conquistou cota, né, em algumas universidades para pessoas trans. E as pessoas trans vão fazer faculdade. Agora, às vezes, mesmo com nível superior, eu conheço um monte de gente que tem nível superior e não está no mercado de trabalho. O mercado não absorve. Entendeu? O mercado exatamente. não absorve. Aí é quando entra o Estado fazendo políticas públicas de inclusão. Então tá tudo interligado uma coisa na outra, sabe? Nós precisamos combater o discurso da exclusão, nós precisamos combater o discurso que normaliza, né, a violência, porque assim, ó, não tem nada mais violento do que a sociedade brasileira no mundo hoje em dia. O Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social. Então, a distância de riqueza e de bens entre o mais rico e o mais pobre é muito grande. 6 pessoas têm o mesmo grau de riqueza no Brasil que 100 milhões de brasileiros. Então, isso não é uma coisa que é dada do acaso. Isso é um processo que foi construído. Obrigado, amor. Isso é um processo que foi construído ao longo da história, certo? E existe um grupo que está ainda abaixo de tudo isso, por conta de questões que são características que são delas, que lhes são inatas, certo? Então, como é que diz? Então, é um processo que a gente vai ter que a gente tem enfrentado e que a gente tem avançado. Hoje eu noto nas escolas assim mais gente se declarando LGBT mais cedo e eu acho isso massa, entendeu? Poxa, porque no Navarro de Brito, quando eu estudei lá, entendeu? Eu lembro que uma vez um colega me deu um tapa na cara, entendeu? Eu lembro de inúmeras pessoas que me chamavam de viadinho. Eu lembro que o apelido
causou terror na adolescência. Ai, que bom botar isso pra fora. Foi um apelido que as pessoas me chamavam bunda de moça no colégio. Hoje em dia eu queria esse apelido, viu, gente? Porque eu acho que não tá mais aquela bunda toda, não. Mas hoje em dia eu queria. Mas no tempo que eu frequentava a escola, isso era um terror pra mim. Entendeu? Isso era dolorido, isso era doído. E veja só, Ana, como é que as pessoas não entendem o processo de cada um. Naquele tempo que você não sabia lidar com essa questão sua, que era sua, esse apelido ele era tão ofensivo para você, né? E as pessoas não percebiam isso. Ele realmente era muito ofensivo. Hoje, Ele era você sabe doído, lidar porque eu achava que as pessoas olhavam pra mim e viam que eu era gay, entendeu? Era isso que com acontecia comigo. Entendeu? Eu falava e assim, aí pô, eu dou você alguma pinta, assim, velho. eu não dou pinta, eu tô tentando, né? Eu tô tentando, mas É, o que é que toda tá durinha, jogava até bola. Mas olha como a viadagem fala. Eu lembro que o nome do time que eu joguei no Campeonato do Navarro era The Popstar of Football. Quem deu o nome fui eu. Então já tinha uma viadagem ali. A galera que não se tocou, entendeu? Então, é muito gostoso poder reviver essas coisas assim, entendeu? E dizer que a gente tem avançado. Eu tenho inúmeros colegas daquele tempo que também hoje são pessoas assumidamente homoafetivas, que têm seus relacionamentos, que constroem suas vidas, que trabalham. Assim, eu vejo meus colegas com figuras de muito sucesso, entendeu? Então, eu sei que você vai fazer uma live com Samira, que é uma psicóloga, você também é psicóloga, Vivi é psicóloga, quer dizer, a minha galera é sucesso, entendeu? E isso é muito bom. É muito bom a gente a minha perceber, galera tipo deu assim, que certo. toda uma geração deu muito certo, entendeu? E é justamente a geração que está no enfrentamento dessas coisas. Então nós somos fruto do que há de melhor do ponto de vista, inclusive de educação, entendeu? Porque assim, eu considero que eu tive uma educação bacana no Navarro de Brito, a despeito de todas as condições que os professores tinham de dar aula, sabe? Tinham de, enfim, de uma série de coisas. Nós tivemos uma boa educação. Ela não era libertadora ao ponto que a gente necessitava que ela fosse. Mas quem disse que a história está acabada e que está tudo pronto? A gente tem que construir também, entendeu? Eu preciso construir o Brasil que eu quero para frente, você precisa construir o Brasil que você quer, a escola que você quer, a educação que você quer. Porque na escola, para poder eu conseguir me livrar dessas violências, eu reproduzi uma coisa que Paulo Freire vai dizer assim, ó, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, eu passei dentro do colégio a fazer as mesmas piadinhas que eu não gostava que fizessem comigo. Entendeu? Aquilo era um jeito de eu me livrar. Eu dizia assim, eles não vão perceber que tem aqui, né, uma diva escondida, entendeu? Então eu vou ser grosseiro também, entendeu? E é a reprodução, é o que a gente faz no nosso cotidiano, a gente reproduz, porque nós somos criados nesse contexto de violência, enfim. Mas essa geração que tem avançado tem feito coisas assim inacreditáveis, sabe? A gente tem no pagode hoje duas figuras assim bombásticas, que é a travesti e a dama. Uma é travesti, maravilhosa, linda, formada em história da arte, incrível, entendeu? E a outra é lésbica, assumida, declarada dama, rainha soberana do pagode, entendeu? E enfrentou todo mundo dizendo que mulher no pagode não vingava. E ela tá aí agora com um monte de gente que disse a ela que o pagode não vingava, desligando o telefone na cara deles. Porque se não vingava, o que é que eles querem agora atrás dela? Entendeu? Agora que vingou. Vá atrás dos homens que vocês acham que vingam, entendeu? E esse processo tem sido, assim, muito avançado. A gente tem MC Linda Quebrada, enfim, a gente tem uma série de figuras que tem ganhado expressão. Ai, Rízia, maravilhosa! Rízia do Koalas, que é um grupo massa que eu faço parte aqui em Salvador, que reúne uma série de figuras, assim, sabe, incríveis. Ela é uma dessas figuras, faz live também muito bacanas. Convida ela para conversa também, que você vai gostar, viu? Então, a gente Eu tem não tô essa conseguindo sociedade. Travou aqui para mim os comentários e o pessoal entrando, tá travada essa parte. Aí você vai dando boas-vindas aí o pessoal que tá chegando por mim, porque eu não Tranquilo, tô tranquilo, eu conseguindo. vou vendo aqui. A vereadora Ladis está aqui acompanhando a gente, viu? Maravilhosa, Dil. Dil, eu te amo, viu? De paixão. Você é uma guerreira. Olha, a importância da gente ter aliados que não são LGBTs. Porque existe um processo de escuta que os grupos privilegiados não fazem com os grupos não privilegiados, com os grupos estigmatizados. Às vezes, eles... Ai, Gabriel, meu chefe entrou aqui, ó, Marcelo Gavião. Opa! Gente, muita gente massa aqui assistindo a gente. Mas existe um processo... Eu até me perdi, eu vi essa galera e fiquei também um pouco perdido. A gente se Eu vou empolga, falar né? todo, mas quando eu lembrar, eu falo. Deixa eu mostrar pra Elisaga, você. Gabriel, é isso. Então,
como você estava falando, da importância, né, de ter aliados nessa luta. Ah, E perfeito. pessoas que acreditem, né, na causa, né, e que possam combater junto. Perfeito. E meu chefe entrou numa hora muito importante, porque eu vou falar dele, entendeu? Porque ele é hétero. E ele é o cara que, tipo assim, foi a primeira pessoa, ele e minha chefe, a Cadine, também, que de vez em quando entra nas minhas lives, que eu trabalho na Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Eu sou coordenador técnico do, como é que chama? Da intermediação de mão de obra no mercado de trabalho, certo? E eu, por isso a importância de empoderar pessoas LGBTs, né? Porque dentro dos espaços de poder a gente se articula, entendeu? A gente não tem às vezes o poder, mas a gente tem pessoas que a gente pode conquistar, ganhar para a causa. Gavião sempre foi um parceiro da causa de longas datas, assim como a Ladilce, né? Mas quando eu entrei na secretaria, né, a gente propôs lá uma ação de cursos de qualificação. Aí eu fui até o chefe. Aí o chefe, ok. Fui até o secretário. Aí o chefe tratou com o secretário, ok. Aí teve os cursos LGBTs. Aí vamos fazer uma ação de intermediação para a comunidade LGBT. Aí o chefe, de novo, ok. Aí o secretário, de novo, massa, ok. Tipo assim, então a gente fez uma coisa muito massa, pontual para o público LGBT, mas muito massa. Mas isso foi pouco, porque assim, a gente conseguiu colocar dentro da literatura que rege o Estado, que é o PPA, que é um dos planos, uma das peças orçamentárias que rege o orçamento do Estado, assim, em 4 anos, nós conseguimos colocar iniciativas voltadas para a comunidade LGBT. E a gente só conseguiu propor isso porque, novamente, ó quem estava lá apoiando a gente, apoiando a iniciativa, a minha chefa, o chefe, né, que é o superintendente de trabalho, e o secretário. E o chefe de gabinete agora, Juremar, também, que também é gay. E a gente tem nessa secretaria, inclusive, um subsecretário que é gay, entendeu? Então, assim, eu me orgulho muito de poder contar com essas pessoas, porque esse processo de escuta, muitas vezes, é feita por sei lá, a gente diz assim, às vezes o homem branco hétero, que pra nós é quem tá no topo dessa cadeia aí de opressão, que gosta de todo tipo de privilégio, entendeu? O homem branco hétero cis, entendeu? Ele só vai ouvir outro homem branco hétero cis. Então precisa ter um homem branco hétero cis falando sobre isso, entendeu? Então esse é o grau de importância que tem essa causa. É quando a gente percebe que ela não fala só da gente. Quando uma pessoa LGBT é violentada, toda a sociedade deveria se sentir atingida, doída, porque aquilo ali é um mal que causa a toda a sociedade. Por que é um mal que causa a toda a sociedade? Porque aquela pessoa LGBT tem família, tem mãe, tem pai, tem filho, entendeu? Em muitos casos. E outras coisas também que a gente percebe. Por exemplo, em Camaçari aconteceu um caso que 2 irmãos foram confundidos com um casal de gays e foram agredidos. Um morto na cena e o outro depois. Entendeu? Pai e filho já foram confundidos com um casal de gay. Quer dizer, essa sociedade é doente. Então a LGBTfobia não é um mal que trata só pra gente, ele é um mal que ela faz a toda a sociedade. Então quando a gente tem parceiros e aliados assim, entendeu, que se dispõem a, vamos dizer assim, a empoderar esses atores e essas atrizes, a gente ganha, todo mundo ganha, a sociedade ganha com a gente. Eu tô falando um bocadão, né? Eu sei, eu sou dessas. Eu adorei sua fala nesse sentido dessa aliança, de como é importante a gente formar essas alianças, né? Para que essa escuta, de fato, ela aconteça com qualidade e para que as ações elas venham a modificar esse cenário, né? E isso não é uma imposição como muitos levantam, né? Ah, os LGBT agora estão querendo se impor. Não, estão querendo simplesmente assumir um direito que é seu, né? Um lugar que também é seu, né? Perfeito. E aí, quando a gente fala de enfrentamentos, então, o que é que a gente tem para combater ainda e o que é que a gente já tem, que a gente já conquistou, né? Ó, Agora, recentemente, vai pode falar? falar, fale, porque eu já lhe cortei demais. Recentemente a gente tinha a LGBTfobia, que ela agora é considerada crime, né? Antigamente ela se equiparava ao crime do racismo e agora ela já se equipara ao crime da LGBTfobia mesmo, né? Da Não, homofobia. antigamente ela não era reconhecida como crime. Agora ela se equipara à lei do racismo. Foi essa ação que o STF fez. O A Brasil, alteração. o Brasil não tinha, a não ser o Estatuto da Juventude, que eu me orgulho muito de ter feito parte dessa luta que aprovou o Estatuto da Juventude, nenhuma lei que passou no Congresso Nacional, Câmara e Senado, que tratasse explicitamente gênero e sexualidade. Nenhuma lei, nenhuma. Era só o Estatuto da Juventude, que eu me lembro que eu, em 2012, 2011, fiquei 12 dias acampado em Brasília para a gente garantir a aprovação, mas foi aprovado. Era a única lei que versava sobre essa temática.
Não tinha nenhuma. A PLC 122 eles mataram dizendo que era a lei da mordaça gay. Enfim, eles são perversos, né? O STF tomou uma postura de o seguinte, ó, a ausência de lei não significa a ausência de direitos, porque quem rege o direito não é a lei, quem rege o direito é a Constituição. Então, se a Constituição diz que tem o direito, nós vamos versar para garantir o direito enquanto o Estado for omisso. Enquanto as casas que têm que votar são omissas. E é por isso que a gente tem hoje uma criminalização da LGBTfobia, por uma ação direta de inconstitucionalidade de omissão. Entendeu? Porque o Congresso Nacional teve a oportunidade inúmeras vezes de votar, tem inúmeros projetos lá parados que não dão um passo, E não o STF fez. versou e disse, não, então já que vocês não votam nada, nós vamos equiparar esse crime aqui ao crime de racismo, conforme está na lei atual, e quando vocês votarem, essa distopia é corrigida. Agora, o papel da corte é um papel ousado, porque assim, ó, começaram a dizer que a corte estava legislando, entendeu? E a corte teve que se pronunciar, a corte disse que o casamento civil igualitário, o impedimento do casamento civil igualitário era inconstitucional. Aí, então, permitiu o casamento civil igualitário. Aí, quando chegava no cartório, o dono do cartório era um pastor. Ó, não vou fazer o casamento, não. Aí teve que ir lá o CNJ emitir uma portaria, não sei o que e tal. Porque é isso. Esses entes são parte do Estado, são parte da garantia de direitos. Então eles precisam mesmo se pronunciar, eles precisam mesmo fazer legislação. Olha, nós combatemos a LGBTfobia de todas as formas, até com a nossa existência. A nossa presença em um lugar já é um processo de resistência, sabe, de combater e tudo mais. E as passeatas, as lutas, os posts, as lives, todo tipo de luta é válida, toda forma de luta é válida. Agora, para nós, grupos sociais estigmatizados, é importante entender como funciona o Estado, porque nós estamos longe dele. E quando a gente pensa uma ideia, a gente só pensa a ideia. Quem executa é o Estado. Então, tipo assim, uma política pública que vai para uma escola, ela vai passar por dentro da secretaria, vai ter o superintendente que vai fazer uma portaria, vai ter o técnico lá, o coordenador do setor que vai construir como é que vai ser, vai reunir com a equipe e tal. Então tem toda uma lógica de funcionamento do Estado. Nós precisamos se apropriar disso, se empoderar disso e disputar cada centavo de política pública. Nós precisamos construir políticas públicas, porque é só com políticas públicas de Estado, não por decreto, entendeu? Que a gente consegue melhorar o ambiente da sociedade que a gente vive para todo mundo. Para todo mundo, entendeu? E não tem mais justificativas para poder a gente viver numa sociedade que agride mulheres a cada 5 minutos. E diz que é o país... Não, tem um mito, né? O brasileiro não violento. Esse mito foi construído pós-escravidão, na construção do ideário do que é ser brasileiro, do que é ser Brasil. E esse mito precisa ser combatido. O brasileiro é violento e o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, a começar pela desigualdade social. E o Brasil é um dos países que mais mata LGBT no mundo, né? Esse dado é bem real. Acho interessante quando você trouxe a questão do STF. E agora, Só para falar uma recentemente coisa também. desses dados, Thalita, a gente não tem no Estado brasileiro um órgão oficial que acompanhe os dados de violência contra LGBTs. Não tem. Quem acompanha são os movimentos, então a ANTRA, o GGB, que produzem relatórios, e o ano passado que o IPE incluiu no mapa da violência, entendeu? Os dados, levando em consideração o Disque 100, a ANTRA e o GGB. Então vejam só como é importante a gente se mobilizar para se proteger. Porque se o GGB não estivesse levantando dados e informações há mais de uma década, as pessoas iam reforçar ainda mais esse discurso de que é só mimimi, que não tem nada acontecendo. Exatamente. Essa negação, esse silenciamento, né? Então, se não fosse os movimentos sociais trazendo esses dados concretos para a realização de políticas públicas, essas políticas públicas, elas nem iam existir, né? Assim como estão aquém ainda do que a gente ainda precisa, né? Nesse processo. Aí, voltando quando você falou da questão do STF, né? Eu fiquei indignada com a questão recente, da questão que foi aprovado, né? Foi aprovado que os LGBT eles podem doar sangue. E aí eu me perguntei o porquê não poderia, né? Então, assim, Travou um de pouquinho. A doação, né? a doação de sangue, né? Que foi o mais recente. De quanto isso está impregnado de preconceito e de quanto você mencionou, né? Que o Senado, que a Câmara não aprova e aí o STF que tem que se posicionar a favor disso, porque os nossos políticos, eles são Normativa técnica da Anvisa. E aqui é para a gente perceber a que grau vai a institucionalização da LGBTfobia. Veja só, a Anvisa, essa nota não é nova, o Ministério da Saúde, a partir da Anvisa e tal, tinha uma portaria que proibia pessoas LGBTs de doar sangue. Qual que era a justificativa? O sexo anal, por conta do reto ser uma área hipervascularizada,
é uma área onde pode acontecer, enfim, coisas, contágios. Essa é a justificativa, certo? Deles. Ao menos assim, aqui eu ouvi alguém explicar uma vez. E aí, como é que diz? Por conta disso, o sexo anal, ele representa um sexo mais de risco do que qualquer outra modalidade de sexo. Como assim? Como assim? Mas o que me chama a atenção é que parece que só pessoas homoafetivas fazem sexo anal, que os casais heterossexuais não fazem sexo anal. Então, baseada nesse conceito preconceituoso de que os casais heterossexuais não fazem sexo anal, então essa norma, se vale pra gente, tem que valer pra eles. Pra todos, porque você não tem como saber quem tá mentindo e quem tá falando a verdade quando as pessoas vão lá, entendeu? E eu nunca doei sangue porque eu achava um absurdo ter que chegar lá e mentir sobre quem eu sou, entendeu? Eu acho um absurdo pra eu ter que salvar uma vida ter que mentir. Isso é o ápice da violência pra mim, entendeu? É o ápice da violência, eu não consigo, não dava pra mim, entendeu? Então, o Ministério da Saúde proibia que pessoas gays, essencialmente, né, homoafetivas gays, doassem sangue, entendeu? E com essa desculpa aí. E o STF foi mais uma vez chamado a se pronunciar e se pronunciou. Agora, pô, precisa que a gente chegue nesse patamar, tudo vai ter que ir para o STF. Não é possível que a gente não consiga ter uma ciência que esteja isenta desse tipo de coisa, entendeu? E não tá. Não tá, porque a literatura também é impregnada de preconceito. Foi a literatura quem disse no primeiro momento que a gente era doente ou inferior, entendeu? Foi a literatura que disse que negros tinham um crânio menor, portanto pensavam menos. Foi a literatura da ciência que disse que o gene branco era superior ao gene negro e a tendência é que os negros sumissem da face da terra, ou do Brasil, pelo menos, que era o que eles queriam fazer, uma grande nação branca. Você entendeu? Então, é esse grau de violência que a gente tem que enfrentar todo santo dia, quando a gente acorda, que a gente vai na rua, que as pessoas olham pra gente, sabe? O tempo inteiro. Ok, me olhem porque eu sou bonito, porque, assim, para além disso, tem muita coisa ainda que eu tenho pra mostrar pra vocês. Exatamente. A ciência está se corrigindo o tempo todo, né? Ela diz e daqui a pouco ela desdiz o que ela mesma falou, o que ela mesma colocou, né? Tem Antes quanto era tempo aí considerado como... o Instagram já notificou o tempo? Não. Ah, clica no Ele botãozinho ao aparece vivo. Clica no botãozinho ao vivo. certo. 57. Pronto, a gente É tem uma hora? 13 minutos, é uma hora. Vamos fechar rapidinho. Só comentando assim, essa questão da ciência, né? Então, a ciência antigamente legitimou como uma questão patológica. Depois ela voltou atrás e disse, não, a gente reviu, não é patológico, né? A gente reviu que não é patológico. Aí a gente da psicologia tem uma resolução de 1999, que a gente que fala, né? E como as Queria pessoas, os derrubar. psicólogos, ele devem tratar essa questão, né? Sem preconceito, sem discriminação, né? Reafirmando o protagonismo e autonomia de cada sujeito, a sua identidade, a sua orientação sexual. E aí depois vem toda essa questão política e jurídica que a gente colocou agora, né? Aí querem trazer essa questão da cura gay. Não, o psicólogo pode curar, o psicólogo pode reverter essa situação, né? É Então, bizarro. Bizarro. tirando a legitimidade da nossa resolução, do nosso Conselho Federal de Psicologia. Né? Então, querem reafirmar uma coisa para a gente, querem dizer que a gente pode fazer uma coisa que a gente não pode, que a gente não consegue, que a Damares gente é não... esse processo, né? Isso, que não é Damares é viável, porque assim, não tem como curar uma coisa que não é doença. Né? Então, assim, para a gente encerrar, acho que fica essa mensagem, não tem como curar o que não é doença, né? Tá bom. A gente queria falar mais sobre isso, né? Eu acho que é um tema muito rico e que gera muita discussão. A gente queria colocar as contribuições de todo mundo aí que contribuiu, mas infelizmente o tempo é curto, né? Para finalizar, eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, a Deixa eu participação só de falar uma todo coisinha, mundo. Tata. GGB é o Tá, grupo gay da Bahia. E Lívia tá pedindo para eu registrar aqui que o governo Bolsonaro excluiu os conselhos LGBTs. É verdade, gente. Enfim, estamos passando por um momento de ataque profundo, né? Obrigado pelo convite e deixar o meu abraço e dizer que eu estou à disposição para a gente conversar mais vezes, que eu vi que a galera gostou, ficou uma galera aqui assistindo a gente. obrigada você, foi muito bom. Espero que o pessoal tenha curtido, tenha gostado. A gente vai ter outras oportunidades, né? Espero que sim. E em outros Compartilha no momentos, IGTV, viu o vídeo?
Tá certo. Vou encerrar aqui e vou deixar salvo para quem não conseguiu acompanhar, né? Acompanhar depois. Muito obrigada, Galera, gente, fica em pela participação. casa, viu? Não espera o vírus chegar na sua cidade para poder não sair, não. Não saia desde já, porque pode ser que quando ele chegue, você seja tarde quando você descubra.